Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar um texto teológico absolutamente fascinante escrito por Marconi Farias. Nós vamos investigar juntos uma anomalia bíblica que é tão surpreendente que, num primeiro momento, pode até passar batida. Mas acreditem, ela carrega um peso teológico enorme. É a chance perfeita para a gente olhar para as Escrituras de um ângulo totalmente diferente e entender uma das omissões mais curiosas de toda a história antiga. Bom, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que guia essa nossa investigação é: onde foram parar os aniversários na Bíblia? Parem para pensar. A gente lê os textos sagrados e encontra de tudo um pouco. Tem genealogias detalhadas, alianças épicas, guerras super complexas, cânticos e profecias. Mas, no meio de toda essa riqueza histórica e biográfica gigantesca, as festas de aniversário simplesmente não aparecem na narrativa. Fica a dúvida. Por que será que uma data tão importante e central para nós, hoje em dia, era tão solenemente ignorada nos textos antigos? Para ter uma ideia real do tamanho desse silêncio, é só a gente tentar lembrar de alguns nomes gigantes: Abraão, Moisés, Davi, Elias, Isaías, Jeremias e até mesmo os apóstolos. A lista é longa, e como o autor faz questão de apontar de forma bem clara, nenhum deles teve o seu nascimento comemorado no texto sagrado. Eles não deixaram absolutamente nenhum memorial natalício para Israel ou para a igreja. É um silêncio muito profundo quando a gente lembra do impacto colossal que essas figuras tiveram na história. Isso nos leva direto à premissa central de Farias. O fato é que o texto bíblico foge, de propósito, de colocar o ser humano como o centro da história. O autor argumenta que a revelação divina não foi desenhada de jeito nenhum para ficar aplaudindo ou glorificando a criatura. Muito pelo contrário. Todo o propósito estrutural da narrativa é manifestar a soberania do Criador. Parar tudo para exaltar a data em que um ser humano veio ao mundo iria totalmente contra esse fluxo teológico, roubando os holofotes de onde eles realmente deveriam estar. E aqui tem um divisor de águas que é super interessante: o contraste brutal entre as duas visões de mundo daquela época. De um lado, a gente tem as nações pagãs ao redor, onde o fazer festas enormes para celebrar o nascimento de reis e imperadores era quase uma obrigação, uma verdadeira demonstração de poder e exaltação humana. Do outro lado, temos o foco de Israel. O povo de Israel foi ensinado a focar única e exclusivamente nos atos redentores de Deus. O calendário sagrado deles simplesmente ignorava essa necessidade de engrandecer a grandeza humana. E isso fica claríssimo quando a gente analisa como esse calendário operava na prática. Cada festa sagrada aponta para o alto, para uma ação divina e nunca para o ego de alguém. A Páscoa, por exemplo, é a celebração da libertação do povo. O Pentecostes é focado 100% na provisão. O dia da expiação é estritamente sobre a misericórdia. O sistema inteiro de Israel girava em torno daquilo que Deus fez, mantendo a atenção a milhas de distância da exaltação de qualquer ser humano, por mais importante que ele fosse. Agora a gente chega num ponto curioso. Será que existe alguma exceção a essa regra toda? Porque em toda a vasta narrativa bíblica milenar, o número exato de celebrações de aniversário registradas com todas as letras choca. 2. Apenas 2 vezes um aniversário é mencionado explicitamente como uma festa. E o contexto dessas 2 únicas ocasiões é o que torna a análise do autor ainda mais instigante. Vamos ver a quem pertencem essas raras festas. O autor nos mostra que ambas pertencem a governantes pagãos e as duas terminam de um jeito bem trágico. Primeiro, a gente tem o aniversário de Faraó, que acaba em julgamento e morte. Depois, tem o aniversário de Herodes, que culmina na terrível execução de João Batista. Farias observa um padrão nessas exceções. Os banquetes que colocam o orgulho humano no centro acabam sempre com o derramamento de sangue inocente ao redor do trono. Então, o X da questão é que o autor não lê essas narrativas violentas apenas como meros eventos históricos que ficaram lá no passado. Ele aponta que elas servem como uma verdadeira exposição teológica. Elas expõem de vez a natureza inerente dos reinos humanos. São sistemas construídos na base da vaidade, do poder e da autoglorificação. É o retrato fiel de uma humanidade que faz questão de celebrar a si mesma enquanto se afasta da santidade divina, o que sempre acaba resultando em destruição. Mas aí, se a gente for para a história de Jó, a gente encontra o contraponto perfeito. Quando os próprios filhos de Jó realizavam os seus banquetes naqueles dias, como era a reação do patriarca? Ele não entrava na onda para participar da exaltação, não. Ele ia lá e oferecia sacrifícios a Deus.
Segundo a nossa fonte de hoje, ele demonstrava verdadeira espiritualidade bíblica. Em vez de celebrar a existência natural com vaidade, ele reconhecia a extrema fragilidade do coração humano diante da santidade de Deus, numa postura de profunda humildade. Bom, tudo isso que a gente viu prepara o terreno para uma virada fundamental na nossa investigação. Afinal, e quanto ao nascimento mais importante de toda a história? Como é que o Novo Testamento lida com a chegada do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus? Vamos pensar juntos. Se tivesse uma única pessoa digna de ter um nascimento comemorado com festas no mundo inteiro todos os anos, sem dúvida nenhuma, seria ele, certo? Só que a resposta do autor joga uma luz surpreendente nisso tudo. Os evangelhos simplesmente não dão destaque para a data exata do nascimento de Jesus, e muito menos ordenam que se faça algum tipo de celebração anual por causa disso. A gente não vê os apóstolos organizando festas em memória do nascimento biológico dele. O foco da narrativa apostólica recai inteiramente sobre a sua morte e ressurreição, desviando intencionalmente de qualquer mandato para um memorial de aniversário humano. E isso nos leva àquela citação fortíssima e central do Novo Testamento. Fazei isso em memória de mim. E do que ele estava falando? Da ceia do Senhor. O autor nota que essa é de fato a única celebração memorial que o próprio Cristo instituiu. E olha a mudança teológica colossal que isso representa. O centro da mensagem do Evangelho não é o nascimento biológico de um homem, mas sim o sacrifício redentor do Cordeiro. Para amarrar essas pontas, o argumento do livro desenha um contraste que chega a arrepiar entre a glória humana e a glória divina. Parem para observar. De um lado, Herodes, cheio de palácios, luxo absoluto, com anúncios sendo feitos para os mais poderosos da terra, terminando em pura vaidade e morte. Do outro lado, Jesus, nascido na humildade de uma manjedoura, com um anúncio feito para pastores simples, culminando em serviço e sacrifício. A entrada de Cristo no mundo destrói de vez toda aquela lógica de exaltação terrena. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, a gente entende a real dimensão teológica desse enorme silêncio bíblico. O autor argumenta que não foi um mero acidente ou um detalhe cultural da época. O silêncio tira intencionalmente o foco do nosso ego e aponta tudo para a glória divina. Ele emite um chamado alto e claro para um novo nascimento espiritual, em vez de focar só na nossa existência natural. Ele destrói o orgulho humano através da cruz e, acima de tudo, prepara o cenário perfeito para um rei verdadeiro, um que não exalta a si mesmo, mas que se humilha para salvar. O que nos deixa com uma reflexão final super provocativa. No fim das contas, o grande chamado das Escrituras é para a gente ficar celebrando a nossa existência natural, que é tão passageira, ou para buscarmos vivenciar um novo nascimento espiritual duradouro. A obra que a gente analisou hoje nos desafia a olhar muito além da autoglorificação e da vaidade dos reinos humanos. Ela convida a perceber como, perto desse contraste divino, a glória humana perde completamente o seu brilho. Um pensamento e tanto para levarmos conosco, não acham? Muito obrigada pela companhia em mais essa jornada de aprendizado. Até a próxima!